Às vezes as pessoas perguntam, por que Deus fica tão silencioso, né? Por que Ele não vem e não fala logo, né? É meio complicado isso aí. Mas outro dia um padre, teve até em casa ontem, ele foi almoçar com a gente, ele é um padre da Costa Rica. E o sermão dele no sábado eu achei muito interessante na missa, ele contando uma história que ele disse que os avós dele na Costa Rica contam. É uma história que os avós gostam de contar. Não é um fato, ninguém sabe se é um fato real, mas é uma história que os avós contam para os netos para dar uma história de moral, de exemplo, né? E eu achei muito interessante aquela história, né? E o que é essa história? Uma igreja, um homem que era muito devoto, muito religioso, né? Tipo ele aí, ó, no escapulário e tal, gosta de rezar, mas o que esse homem fez, não sei se nós faríamos, viu? Chegou assim um crucifixo bonito, né? Grandão, né? Aqueles crucificados bem, e olhou assim para Jesus rezando e falou assim, nossa, olha a oração que esse homem fez, hein? Me dê um pouco do seu sofrimento para eu participar um pouco dessa cruz, né? Aí ele falou assim, quer saber uma coisa? Troque de lugar comigo. Eu quero ficar um pouco no lugar do Senhor, sendo crucificado com o Senhor. Olha que é uma oração aí, né? Mas tinha santos na Idade Média que faziam orações assim. Filipinho fez isso, né? Então, tinha muitos que faziam essas chamada troca mística, né, com Jesus, né? Bom, e ele insistiu de tal maneira, começou a insistir, e o crucifixo lá, parado, né? De repente, o crucifixo, crucificado, né? Tomou vida, olhou para ele, falou, eu não lembro o nome dele, também o padre não falou, mas vou dar um nome figurativo, que é um nome muito simples, né? José, né? José, eu vou atender o seu pedido. Você vai ficar no meu lugar, crucificado durante um tempo. Mas tem uma condição. Aí o José ficou todo contente, né? Não sei se nós ficaríamos contentes, mas ele ficou contente. Ser crucificado, né? Junto com Jesus. Mas tem uma condição. Você vai ficar aqui no meu lugar, mas você não pode falar nada. Você vai ficar em silêncio. Aconteça o que acontecer, você não pode se manifestar. Você tem que olhar e ficar calado. Ah, eu aceito. Aí, misticamente, Jesus saiu da cruz e pegou o corpo dele e ele entrou no crucificado. Então, quem olhava não via o José, via Jesus crucificado, né? E aí e Jesus, com o corpo dele, foi fazer os afazeres do José. O pessoal pensava que era José, era Jesus fazendo as coisas, né? Olha como é interessante a troca de lugar, né? Bom, o fato é que chegou um homem muito bem vestido. Naquela época, as pessoas que eram vestidas usavam aquelas cartola, bengala, fraque. Já ouviu falar de fraque? Não. Né? Que é pinguim, né? Fraque, cartola. E naquela época não se usava muito papel moeda, era moedas, né? Uma moeda de prata, de ouro. E o homem chegou assim com um saquinho cheio de ouro. Moeda, botou assim, pegou uma moedinha de ouro, colocou lá no ofertório, fechou o saquinho, fez a sua oração, meio rápido, e saiu. Só que esqueceu o saquinho de ouro em cima da mesinha. Quando ele estava saindo pela porta, estava entrando um maltrapilho. Sabe o que é um maltrapilho? Sabe? Um mendigo, um farrapado, todo rasgado, né? Aí, morador de rua, né? Aí ele chegou para rezar para o mesmo crucificado, né? Chegou lá, começou a rezar, olhou aquele saquinho, abriu o saquinho, opa! Cheio de moeda de ouro, né? Se fosse no Brasil, como é que ele ia dizer? Achado é roubado, né? Será que está achado mesmo, né? O homem olhou assim, fechou o saquinho rapidamente e saiu correndo. Pegou o saquinho, se mandou para fora da igreja. Na hora que ele estava saindo pela porta, estava entrando um soldado daqueles de marinheiro, né? Aquele negócio branco, chapéu branco, todo de marinheiro que ia. E como ali era uma cidade portuária, ele ia pegar o navio, e naquela época, era 1800 e alguma coisa, navio era uma aventura, muitos não voltavam, né? Então ele foi pedir a bênção de Deus, Nossa Senhora, porque ele ia fazer uma viagem, e seria uma viagem meio complicada, navio. Aí ele se ajoelhou, começou a rezar, pedindo a proteção de Deus para a viagem dele e tal. E isso aqui o José lá no crucificado vendo tudo, né? O outro que entrou, o bandido, o maltrapilho que saiu correndo, agora entrou o marinheiro. O marinheiro faz sua oração, quando vai sair, quem é que vem chegando na porta? O rapazinho de fraque, né? Ele entra pela porta assim apavorado, que se deu conta, né? Que esqueceu o dinheiro, né? E aí contra quem? O marinheiro. Cadê o meu saquinho de dinheiro? Que saquinho de dinheiro? Você está doido? Não, eu quero o meu saquinho de dinheiro que estava do lado lá, eu vi você rezando lá. O único que entrou aqui depois de mim foi você, ele não viu o maltrapilho, né? Não, eu entrei aqui, não tinha ninguém, nem saquinho. Você é o mentiroso, aí quando estava com a bengala, uma bengala de madeira, né? Ele já lascou logo no marinheiro, que derrubou o marinheiro no chão. E começou a bater no marinheiro.
devolve meu saco de dinheiro, né? Isso chamou a atenção das autoridades, como ele é uma pessoa importante também na época, né? Então achava que o marinheiro era o ladrão. Aí a polícia juntou o marinheiro, já amarrou as mãos dele logo, e ele apanhando, né? Olha, quem é que estava vendo tudo isso? José. Aonde? José. Na cruz. Agora vem a pergunta que eu quero fazer para vocês. Se vocês estivessem no lugar de José, lá na cruz, o coitado está apanhando igual o cachorro sem dono. Esse da cruz. Já descer da cruz logo, né? Esse daqui é errado. Não, pera, já fazer isso, não é? Vocês também fariam isso? Faria ou não? Qual seria a sua reação? Eu faria. Hã? É Eu acho- justiça, a gente vê isso sim, né? A gente ficaria indignado, né? Ah, poxa, o coitado apanhando sem. Hã? Apesar de que Jesus Fazer falou, intervenção. Fazer intervenção, né? Mas só que tinha tido a ordem, né? Aí eu não tinha ia. tido a ordem para É, falar. mas o José não se aguentou, não. Jesus disse que O José, ele era da Costa Rica, né? Não era cearense. José da Mas- José da minha família. É, o José da Costa, essa história é da Costa Rica, né, do país Costa Rica. Então, mas eles na Costa Rica, o pessoal também é igual aqui, né? Se aguenta. Aí ele gritou lá, epa, ele é inocente. Aí a polícia levou um susto, o homem de fraco levou um susto, quem foi que gritou? Aí olharam assim, tinha ninguém na igreja, né? Só o crucifixo. Aí olharam, será, né? Aí o crucifixo mexeu a cabeça e falou, ele é inocente. Nossa, até Deus está falando que o homem é inocente. Aí pegou o marinheiro, desamarrou, uma desculpa e tal. Aí eu já tinha quebrado o silêncio mesmo, né? Aí ele falou, olha, quem pegou o seu dinheiro foi o ladrão, foi um morador de rua que saiu aqui, ele deve estar na praça ainda. Aí os dois policiais que estavam juntos, então vamos lá na praça ver se a gente acha ele. Quando eles iam saindo assim, a praça ficava de frente para a igreja, né? Já vinha um maltrapilho com a bolsa de dinheiro na mão, em direção a eles. Aí o policial pegou ele na hora, devolveu o dinheiro pro moço de fraque. O moço de fraque saiu todo contente, o marinheiro mancando. O policial pegou o morador de rua e levou para a cadeia, né? Naquela época as cadeias eram bem complicadas, não era muito bom, era bem complicado. É, a de hoje é ruim, mas naquela época era pior. Era tipo umas boas, aqueles filmes que eram uma boa, com um rato e tudo, né? Aí Jesus aparece para José. E aí vem puxão de orelha. Peraí, José, o que foi que nós combinamos? Mas eu não podia ficar calado diante de uma injustiça dessa. O senhor ficaria calado? E ele falou assim, injustiça, José? Olha o que aconteceu, olha o que você fez. Primeiro, aquele homem de fraque, que entrou com as moedas de ouro, aquelas moedas não pertenciam bem a ele, não. Aquilo ali é fruto de usura. Usura é quando você empresta e cobra juros abusivos, né? Ele rouba das pessoas com juros abusivos. Aquele dinheiro, de fato, é dinheiro sujo. Dinheiro tirado de inocentes. Primeira coisa. Segundo, o rapaz que pegou o dinheiro, não pegou para roubar o dinheiro. Ele saiu correndo, que era para ver se alcançava o rapaz de fraque e devolvia o dinheiro. Só que o rapaz de fraque pegou para a direita e ele na praça pegou a esquerda, então ele vinha voltando para devolver o dinheiro para o rapaz de fraque. A intenção dele era devolver o dinheiro, ele não queria ficar com nada que não fosse dele, ele era muito honesto. E agora ele foi preso inocentemente. E o marinheiro era para o rapaz do fraco ter quebrado o ferro dele e ele não ia poder embarcar. Agora ele vai embarcar e o navio dele vai afundar e vai deixar uma viúva com 2 crianças pequenas. Moral da história, né? Viu? Porque Obedeça, né? Obedeça, né? Então, muitas vezes a gente se pergunta assim, né? Por que Deus não tá se manifestando? Por que Deus não chega e não acaba com aquilo, ou não acaba com aquele outro, ou não intervém, né? Às vezes Deus intervém na história, como no caso de Noé, Moisés e tal, né? Mas muitas vezes dá a impressão, na nossa vida particular, é a pessoa que Deus está em silêncio. Mas é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, aquele que nós estamos vendo com o olho de imediato, nem sempre é a visão que Deus está tendo. Então, Deus está vendo o melhor para cada um de nós, né? Aquele marinheiro ia apanhar? Ia, né? Mas não ia deixar uma viúva, né? Então, se ele tivesse ficado calado, as coisas teriam se arranjado. O homem teria chegado, porque ele ia apanhando, teria devolvido o dinheiro, ela estaria indo procurar e tal, e as coisas teriam se ajeitado por si só. Então, moral da história, a gente tem que confiar na providência divina. Mesmo que a gente ache que tem essa impressão de que Deus está em silêncio, mas no fundo Deus está trabalhando para o bem maior de cada um de nós, né?
E quanto mais